todos e todas! Antes de mais, espero que estejam todos bem dispostos e com muita energia para assistir a mais um vídeo deste que é o canal mais interativo de Direito. Em vídeos anteriores, para os mais atentos, abordei de forma muito sintética alguns conceitos introdutórios de Direito Constitucional, mas hoje o foco vai para o Direito Constitucional português. Portanto, as temáticas iniciais que irei abordar neste tópico são as seguintes: Sistema de Governo, elementos a procurar na Constituição de forma a identificar o sistema de governo, o sistema semipresidencial português, o sistema semipresidencial português até 1982, o sistema semipresidencial português após 1982, poderes do Presidente da República em relação aos outros órgãos e ainda competências e poderes do Presidente da República. Sem mais delongas, vamos lá começar. Quanto ao primeiro tópico, que é o sistema de governo, importa referir que existem diferentes sistemas de relacionamento institucional entre os vários órgãos de soberania do poder político estatal, isto é, sistemas de governo. Por um lado temos o parlamentarismo, por outro o semipresidencialismo e por outro o semipresidencialismo. É assim, portanto, o texto constitucional de um Estado que define o seu sistema de governo. O que determina, portanto, é a estrutura e distribuição constitucional de poderes e as relações constitucionalmente instituídas entre os vários órgãos. Alterar o sistema de governo implicaria, portanto, uma revisão constitucional. Apenas e através de uma reformulação de normas constitucionais é que é possível, então, induzir alterações na realidade prática. Agora, quanto aos elementos a procurar na Constituição de forma a identificar o sistema de governo, temos que ter em conta que o chefe, por exemplo, se o chefe de Estado tem legitimidade democrática direta e, portanto, a possibilidade de exercer poderes relevantes para o funcionamento do sistema de governo, e, por outro, atender se existe responsabilidade política do governo perante o Parlamento. Bem, temos vários modelos. Um deles é o modelo parlamentar, que ocorre nos países como o Reino Unido, Espanha, Itália e Alemanha, em que o chefe de Estado não é eleito diretamente pelo povo, isto é, o monarca, ou é eleito, portanto, é eleito pelo Parlamento. E os poderes constitucionais são mais diminutos, porque não existe, de certa forma, legitimidade democrática direta. Por outro lado, o chefe de Estado é fraco, sendo o seu título meramente honorífico e de representante do Estado. Quanto às responsabilidades, o governo surge das eleições parlamentares, sendo nomeado pelo chefe de Estado. Só pode ser, portanto, ministro quem é deputado. Existe, por outro lado, uma superioridade do Parlamento quanto ao governo que deriva da sua legitimidade democrática direta. Temos, por outro lado, um modelo presidencial, em que ocorre nos Estados, por exemplo, nos Estados Unidos da América, em que o chefe do Estado é eleito diretamente pela população. E, teoricamente, a eleição é indireta e, no entanto, na prática é direta porque sabe-se abertamente em quem os grandes eleitores, portanto, votarão depois de eleitos. E o chefe de Estado é o Presidente. Quanto às responsabilidades, não se verifica, no fundo, responsabilidade política por parte do Governo perante o Parlamento. O Governo não é uma decorrência das eleições parlamentares. O Governo provém das eleições presidenciais e o chefe de Estado determinará, portanto, posteriormente à sua eleição, o seu Governo. O Governo aqui responde perante o Presidente. Agora, no modelo semipresidencial, que é o caso de Portugal, o chefe de Estado é o Presidente da República e este sim tem legitimidade democrática direta, herdado, portanto, do modelo presidencial, e tem poderes relevantes na persecução da vida política do Estado. Relativamente às responsabilidades, o Governo é que é politicamente responsável perante o Parlamento, isto também é herdado do modelo parlamentar. E ambos os órgãos de soberania têm poderes relevantes na prossecução da vida política do Estado. Paraste? Assim, os sistemas de governo parlamentares têm tendência para gerar instabilidade governativa caso existam muitos partidos no Parlamento. Formas, portanto, de racionalização do sistema. Temos que pode optar-se por diminuir o número de partidos políticos, de forma a criar maiorias mais estáveis e, por outro lado, a introdução da figura da moção de censura construtiva. Se os deputados, por exemplo, não estiverem de acordo quanto a governos alternativos, não podem, no fundo, demitir o governo em funções.
Relativamente ao sistema semipresidencial português, que é a nossa realidade, a formação deste tipo de sistema deu-se após a Revolução do 25 de Abril. Esta formação foi severamente influenciada pelo contexto histórico, político e social da época. Os fatores que mais atuaram, neste caso, como guias para a redação da nova Constituição, foram os seguintes. Não se procurava, no fundo, implementar o parlamentarismo, devido à instabilidade política da Primeira República. Por outro lado, não se procurava, no entanto, afastar por completo o Parlamento como órgão com legitimidade democrática direta devido à memória do Parlamento, dito fantoche salazarista. E, por outro lado, ainda não se pretendia a presidencialização, uma vez que a memória do presidencialismo do primeiro-ministro da Constituição, fascinante, de 1933, ainda estava impressa na mente do povo. O que se tornava desejável era, no fundo, um presidente eleito pela população, em memória de Humberto Delgado, um fator de união do país, e um primeiro presidente da República com legitimidade militar e revolucionária. Quanto ao sistema presidencial, semipresidencial, aliás, português até 1982, é de se ter em conta que o Parlamento eleito, de onde sai o governo e onde atuam os partidos políticos, o Presidente da República eleito entre os militares, que pressupõe o controle do Presidente da República sobre o governo, aumentava na medida em que o controle dos militares sobre a vida política era cada vez maior. E o governo era responsável perante o Parlamento e o Presidente da República. Agora, no sistema semipresidencial português após 1982, é de se ter em conta que o Parlamento eleito é de onde sai o governo. A Constituição da República Portuguesa não estabelece que o partido que vence as eleições forma o governo. Assim, o Presidente tem um papel importante na formação do governo. O Presidente da República é então eleito. O governo, politicamente responsável perante o Parlamento e institucionalmente perante o Presidente da República. E em virtude da responsabilidade política do governo perante o Parlamento aí sim tem então a possibilidade jurídica de demitir o governo. Posto isto, a relação política entre o Presidente da República e o Governo começou a basear-se então na responsabilidade institucional em vez da política, porque após a revisão constitucional de 1982, o Presidente da República apenas pode demitir o Governo quando estiver em causa o regular funcionamento das instituições democráticas previsto no artigo 195, número 2 da CRP. Por outro lado, o Presidente da República pode dissolver o Parlamento, o que resultará indiretamente na demissão do Governo. Assim, o sistema semipresidencial português ficou então estruturado da seguinte forma. Assim, o povo elege diretamente o Presidente da República e o Parlamento. Por um lado, temos que ter em conta que os resultados das eleições legislativas vai ser formado o governo. Tendo em conta os resultados das eleições legislativas, vai então ser formado o governo, assim é que é. E por outro lado, o poder de nomear o governo segundo as eleições legislativas cabe então ao Presidente nos termos do artigo 133, a linha F e H, e ainda o artigo 187 da CRP. Assim, o Presidente da República é então o único órgão de soberania que tem o poder de demitir os dois outros órgãos ao fazer cessar a legislatura do Parlamento e, indiretamente, o mandato do Governo ou demitindo-o institucionalmente. No entanto, o mandato presidencial é intocável, terminando apenas pela sua vontade. Assim, o sistema semipresidencial acaba por ser muito equilibrado, pois nenhum órgão é preponderante ou irrelevante. Agora, qual é a relevância do Presidente da República? A relevância do Presidente da República é que é o único dos 3 órgãos do nosso sistema político que não pode ser demitido por motivos políticos, sendo o seu mandato intocável e detendo assim poderes relevantes perante o Parlamento, que pode dissolver, e perante o Governo, que nomeia e pode demitir, mantendo assim, no entanto, a sua autonomia em relação a eles. Agora, a eleição está prevista no artigo 121 da CRP, em que podemos extrair que temos 2 sistemas. Por um lado, o sistema uninominal e, por outro, o sistema maioritário. No sistema uninominal, há um só círculo eleitoral e só um lugar a distribuir. Já no sistema maioritário,
é eleito, portanto, o candidato que reúna mais votos, isto é, o candidato eleito será aquele que reunir mais votos que os outros candidatos todos juntos. As duas voltas, por um lado, quer dizer que se na primeira volta nenhum candidato tem mais de metade dos votos, tem de haver uma segunda eleição, onde vão a votos os dois candidatos mais votados na primeira. E a percentagem de abstenção não tem qualquer relevância para efeitos das eleições. No entanto, o presidente eleito tem de ter mais de metade dos votos validamente expressos. Agora, os poderes do Presidente da República em relação aos outros órgãos encontram-se consagrados no artigo 133 e seguintes da CRP. Primeiro, temos por um lado a dissolução da Assembleia da República, em que estes dois órgãos têm a mesma legitimidade democrática, mas a CRP é dotada de mecanismos de desbloqueio. Por um lado, o poder de interromper a legislatura em curso e, por outro, marcar novas eleições. Este poder é característico do sistema semipresidencial, mais do que os outros elementos que se foram buscar ao semipresidencialismo, isto é, a eleição direta do Presidente da República, ou ao parlamentarismo, isto é, a responsabilidade do governo perante o Parlamento. Mas existem limites à possibilidade de o Parlamento ser dissolvido, e esses limites encontram-se no artigo 172 da CRP. Outro poder também do Presidente da República em relação aos outros órgãos encontra-se, portanto, abrangido no poder de demissão do governo, em que caso o governo não cumpra o regular funcionamento das instituições democráticas, isto é, ouvido o Conselho de Estado, o primeiro-ministro e restantes ministros só cessam as suas funções quando é nomeado o novo governo. E isto encontra-se consagrado no artigo 186, número 4 do diploma em causa, a Constituição da República Portuguesa. Outros poderes também encontram-se consagrados no artigo 133, a linha G, e 195, número 2 do mesmo diploma, a Constituição da República Portuguesa. Por outro lado, na data é de se referir também que na data em que o Presidente da República exonerar o Primeiro-Ministro, são exonerados na mesma medida os respectivos ministros e secretários de Estado. O artigo 195 mostra-nos então outras situações que determinam a demissão do governo. Um dos poderes também do Presidente da República em relação aos outros órgãos é o poder de nomear o governo, e isto encontra-se estatuído no artigo 133, a linha F da CRP, em que o Presidente da República nomeia o Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro não é eleito, é nomeado. É preciso ter atenção a isso. E atendendo aos partidos representantes da Assembleia da República e tendo em conta então o resultado das eleições. Aqui não necessita de seguir os resultados, no sentido de nomear para primeiro-ministro o líder do partido vencedor. O Presidente da República tem aqui uma certa margem de liberdade. A tradição é que o Presidente da República aceite os nomes propostos para ministros, mas, por exemplo, se discordar da lista apresentada pelo Primeiro-Ministro, este vai ter de fazer alterações. O conjunto também de órgãos nomeados pelo Presidente da República cabe nas suas funções, em que nomeia responsáveis de cargos de grande relevância. E isto encontra-se consagrado no artigo 133, a linha M, I, N e P da Constituição da República Portuguesa. Mas não é só. Existem muitas competências e poderes do Presidente da República. Por exemplo, o poder de se dirigir diretamente, quer ao público, quer à Assembleia, para discursar, etc. Portanto, o papel do Presidente da República vai depender do facto de o Governo ter apoio maioritário ou minoritário no Parlamento, bem como das relações do Presidente da República com o Primeiro-Ministro ou o Governo terem ou não a mesma cor política, visto que se forem de maiorias diferentes, não pode acontecer que o Presidente da República queira governar através do Primeiro-Ministro, mas das vezes em que foram da mesma maioria, não aconteceu um ascendente do Presidente da República sobre o Primeiro-Ministro. Um dos poderes também do Presidente da República consiste em promulgar leis e decretos, e isto está consagrado no artigo 134, a linha B da CRP, de vetar leis e decretos-leis, estatuído no artigo 136, de suscitar a fiscalização da constitucionalidade de leis e decretos-leis, previsto no artigo 134, a linha G e a linha H
da CRP e ainda a possibilidade de submeter a referendo questões relevantes estatuído no artigo 134, a linha C também da Constituição da República Portuguesa. Agora, quanto ao Conselho de Estado, esta norma consagra-se no artigo 141 e um dos poderes também, por fim, que incumbem ao Presidente da República é de emitir pareceres não vinculativos. Mas as funções mais importantes são as de consulta obrigatória na tomada das mais importantes decisões do Presidente da República. E voilà, por hoje é tudo. Muito obrigada por estarem desse lado, como sempre. E já sabem, não se esqueçam de subscrever se ainda não o fizeram, de comentar e partilhar de forma a fazer o meu e nosso canal crescer. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem!